Bom, pessoal, hoje vamos dar continuidade à matéria com o tema classificação do diabetes. Na aula passada, nós vimos uma visão geral sobre a política de saúde pública voltada para o diabetes na atenção básica e hoje nós vamos ver os tipos de diabetes, começando com o tipo 1, que é um tipo de diabetes que ele é um pouco mais raro, ele não é o tipo mais comum. No diabetes do tipo 1, acontece um aparecimento repentino ou abrupto. A pessoa descobre que está com diabetes tipo 1 só no momento em que ela passa muito mal e ela precisa ser levada para uma emergência e lá vai ser descoberto que ela tem diabetes tipo 1 por conta da hiperglicemia. Tá? Então, não é como o diabetes tipo 2, em que a doença vai se desenvolvendo ali ao longo dos anos por conta de hábitos de vida. Ela tem um início abrupto. E esse tipo de diabetes ele vai acometer principalmente crianças e adolescentes. E isso vai ser devido a doenças autoimunes, tá? Onde a doença autoimune, o corpo ele vai atacar o próprio organismo, porque vai reconhecer ele como agente infeccioso, né? É como se fosse um defeito do seu sistema imunológico. E quando isso acontece do corpo atacar o próprio pâncreas, a pessoa vai ter o seu pâncreas ali, a região dele onde produz a insulina, vai ser destruída. Tá? As células beta-pancreáticas por uma doença autoimune. E quando isso acontece, a pessoa deixa de produzir insulina, então ela tem produção zero de insulina. Ao contrário do diabetes tipo 2, onde a pessoa pode ter uma produção diminuída ou o corpo se torna resistente à insulina. Tá? Então aqui é um caso mais grave, porque acontece essa interrupção abrupta da produção da insulina pela destruição das células beta-pancreáticas devido a doenças autoimunes. Tá? Então vai acometer crianças e adolescentes. Então, como eu já falei, ela vai levar à destruição das células beta do pâncreas. Tá? E isso é uma coisa grave, porque nesse caso não tem mais volta. Uma vez destruídas, elas não vão se regenerar. Tá? Então a pessoa nunca mais vai produzir insulina. Então, no caso de você não produzir nada de insulina, consequentemente vai ocorrer uma hiperglicemia muito alta, uma hiperglicemia grave. E isso vai evoluir para o que a gente chama de cetoacidose diabética, tá? Devido à ausência total de insulina. E o que é essa cetoacidose? A cetoacidose é um estado onde o seu corpo ele está em hiperglicemia grave e pela ausência de insulina ele não consegue utilizar essa glicose como forma de energia. Então o seu corpo começa a liberar corpos cetônicos, tá? Que é uma outra via ali de utilização de energia do nosso organismo. Então, além da glicose que já está em excesso na corrente sanguínea, é ainda adicionado esses corpos cetônicos. E isso vai causar uma bagunça enorme no seu organismo. Seu corpo vai começar a entrar em estado de acidose. E isso é muito ruim. Tá? O estado de acidose acontece, por exemplo, se você começar a prender a respiração, parar de respirar por um período prolongado, seu corpo começa a entrar em acidose. Se você tiver algum problema ali a nível de troca gasosa, problema pulmonar, você pode entrar em estado de acidose. Então é um quadro grave. Então a pessoa com cetoacidose, ela pode apresentar sintomas, por exemplo, como sede, micção frequente, sentir náuseas, dores abdominais, fraqueza, o hálito cetônico, que é um hálito com um odor característico por conta desse estado de cetoacidose. A pessoa fica com um hálito muito forte, com um odor desagradável. Pode apresentar também confusão mental e ela vai precisar de atendimento de emergência, onde ela pode necessitar inclusive de receber líquidos e eletrólitos para combater a desidratação e também da terapia com a insulina, tá? Que é para reverter o quadro de hiperglicemia. Então, no diabetes tipo 1, o paciente ele se torna insulinodependente. Ele vai depender das injeções de insulina diariamente para poder manter a sua saúde e o seu organismo saudável. Tá? Então, essa informação daqui é importante que vocês gravem que o paciente diabetes tipo 1 ele é insulinodependente. Agora vamos falar do diabetes do tipo 2. Tá? O diabetes do tipo 2, ao contrário do tipo 1, ele tem um início lento. Aí os sintomas desse tipo eles são mais brandos. É uma doença
que ela vai se desenvolver ao longo de décadas. Tá? Ela decorre de um estilo de vida ali que a pessoa teve durante toda a sua vida e que vai levar ela, em um determinado ponto, a desenvolver o diabetes tipo 2. A gente costuma dizer que o diabetes tipo 2 é o diabetes do adulto, obeso e sedentário. Tá? Então, esse tipo de diabetes vai se manifestar, em geral, em adultos com história de excesso de peso e com história familiar de diabetes do tipo 2. Porém, apesar de ser uma doença prevalente em adultos, nas últimas décadas a gente tem observado o aumento do diabetes tipo 2, inclusive em crianças e adolescentes. Tá? Isso muito por conta dos hábitos de vida e hábitos alimentares. Então, no diabetes tipo 2, acontece uma deficiência relativa da insulina. Tá? Então, o corpo ainda produz, só que pode produzir numa quantidade menor, por uma sobrecarga que o seu pâncreas recebeu ao longo de vários anos. E pode acontecer também a resistência à ação da insulina. Tá? No caso de pessoas que se alimentam muito mal, consomem alimentos com alta carga glicêmica, fazem essa sobrecarga no organismo, o organismo começa a se tornar resistente à ação da insulina. Tá? Então, é diferente do diabetes tipo 1. Aqui ainda existe insulina, tá? Só que o seu efeito ou a sua produção, elas vão apresentar algum problema. E nesse caso, o tratamento, ele inclui as mudanças no estilo de vida e o medicamentoso, né, o tratamento medicamentoso, ele é feito com os hipoglicemiantes orais, tá? Como um exemplo aí do mais comum, que é a metformina. Talvez aí na sua casa, quem esteja assistindo, alguém faça o uso desse medicamento, que é a metformina, é um dos mais comuns. Tá? Existem outros, mas esse é o mais popular, vamos dizer assim, o mais conhecido. Então aqui o tratamento, a princípio, ele não é feito com insulina, tá? Ele é feito com esses comprimidos, que são os hipoglicemiantes orais. E por último, nós temos o diabetes gestacional, tá? Que é um tipo de diabetes que é detectado pela primeira vez durante a gestação e ele é menos severo do que os tipos 1 e 2. Tá? E geralmente, na maioria dos casos, ele vai se reverter no período pós-parto. Porém, a gestante que apresentou diabetes gestacional, ela vai ter um risco muito grande de anos depois ela se tornar diabética do tipo 2. Isso já é um sinal de alerta. Tá? Então é um sinal de alerta para a pessoa tomar cuidado e se prevenir. Tá? Porque se ela já teve essa diabetes gestacional e se ela mantiver os mesmos hábitos de vida, provavelmente no futuro ela vai desenvolver o diabetes tipo 2. E o diabetes gestacional, ele traz alguns riscos para a gestante. Tá? E nós vamos ver algum deles agora. Então, a gestante com diabetes gestacional, isso pode ocasionar o crescimento excessivo do feto. Tá? E isso também pode trazer complicações no parto. E é conhecido como macrosomia fetal. São aquelas crianças que nascem já com um peso muito grande, nascem enormes. Geralmente aí com 4 quilos ou mais. Tá? Isso pode ser um sinal já de diabetes gestacional, porque a quantidade de glicose circulante no sangue da mãe, ela consequentemente vai passar para a criança. E a criança vai engordar muito além do que deveria. O segundo risco é o de desenvolvimento de diabetes no futuro, né? Como eu já falei. Uma vez que a gestante teve diabetes gestacional, o risco dela é muito grande de desenvolver o diabetes tipo 2. E ocorre um maior risco de aborto ou de morte do bebê logo após o parto, tá? Naquele período ali pós-parto. Aí a melhor maneira de se tratar o diabetes gestacional é através da prevenção e através também de todos aqueles exames que são feitos ali no pré-natal e no acompanhamento que essa gestante vai fazer. Complicações do diabetes. Tá? O diabetes ele vai trazer várias complicações, principalmente problemas relacionados com o sistema vascular. A maioria dessas complicações tem a ver com o sistema vascular, porque o sangue com a glicemia elevada ele fica mais viscoso, ele fica mais grosso. Então ele vai ter dificuldade de chegar a certos lugares, principalmente aqueles irrigados pelos vasos capilares, que são muito finos.
Então, um exemplo de complicação são as doenças renais, que é a nefropatia, que é a presença ali de proteínas na urina. Isso significa que quando aparece essa proteína na urina, que a gente dá o nome de proteinúria, quer dizer que a filtragem do seu sangue ali pelos seus rins, pelos glomérulos, que são as menores unidades renais, não está acontecendo de maneira adequada. Se o sangue não consegue irrigar essas estruturas minúsculas, microscópicas, elas morrem, se deterioram e não conseguem fazer a filtragem do seu sangue. Então, a pessoa com diabetes ela tem maior propensão de ter essas nefropatias. O diabetes é uma das principais causas da doença renal crônica. Outro exemplo, a retinopatia, doenças na retina, afetam os olhos, causam cegueira. Por quê? Se o sangue não consegue irrigar lá a retina através dos vasos capilares, essa estrutura também vai se deteriorar e pode chegar até o ponto de causar cegueira. Neuropatia periférica. Isso aqui tem a ver com os nervos. A pessoa com diabetes costuma perder sensibilidade nas mãos, nos pés, tem câimbras. Isso porque ocorre a isquemia dos nervos, o sangue não consegue irrigar essas estruturas. Doenças vasculares também podem atingir os diabéticos. A doença microvascular, que é aquela relacionada com os vasos capilares, vão levar a retinopatia, nefropatia, a neuropatia e dificuldade de cicatrização. E a doença macrovascular, que já envolvem as artérias, elas podem levar à aterosclerose dos grandes vasos, causar obstruções internas. Isso pode levar a angina, infarto, episódios de isquemia, AVC, e doenças arteriais em geral. Infecções de repetição também é uma complicação do diabetes. Então, principalmente os pacientes descompensados, eles estão mais propensos a infecções em geral, por conta do efeito causado pela hiperglicemia em algumas células de defesa, como os granulócitos e as células T. Isso também vai aumentar o risco de doenças infecciosas. Por exemplo, pessoas com diabetes elas vão ter uma suscetibilidade maior a infecções fúngicas e mucocutâneas, por exemplo, como candidíase oral e vaginal. Então a pessoa tem um risco maior dessas infecções aí de repetição. E para a gente finalizar a aula de hoje, vamos falar sobre os exames para diagnosticar o diabetes. Existem 4 exames principais para se diagnosticar essa doença. São eles: a glicemia casual, que é aquela glicemia verificada em qualquer hora do dia, a glicemia de jejum, que é a mais comum, que é a mais utilizada para diagnosticar o diabetes, que também é conhecida como HGT, que é o hemoglicoteste, que a gente usa aquele aparelhinho, e faz o furinho na pontinha do dedo. Nós temos o TTG, que é o teste de tolerância à glicose com a sobrecarga de 75 gramas de maltodextrina, onde a pessoa ela vai tomar essas 75 gramas de maltodextrina diluída em água e ela vai verificar a glicemia 2 horas depois. E nós temos a hemoglobina glicada, que é um exame de sangue, onde você vai colher o sangue no laboratório e ali no laboratório eles vão fazer a análise das hemoglobinas, que são uma célula sanguínea que elas se ligam à glicose. Então, como essas células elas têm uma vida ali no nosso sangue de 2 a 3 meses, esse exame ele possibilita a gente verificar o nível de glicose nesse período de 2 a 3 meses. Então, você tem uma média ali de um período longo. É um exame que ele é mais complexo, ele é mais completo também. E para cada um desses exames, a gente tem o valor de referência, de normal, alterado e diabético. Sendo que na hemoglobina glicada, ele é dado em forma de porcentagem diferente dos outros. Então é só vocês olharem para cada um deles e decorarem esses valores de referência que são muito importantes. Aqui tem uma tabelinha com um resumo de alguns valores, para facilitar a compreensão de vocês. E a gente deixa para a próxima aula para falar sobre as complicações do pé diabético e dos cuidados que a gente deve ter com mais essa complicação. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só deixar no chat ou me mandar no privado. Um abraço, pessoal!